Boa tarde. Boa tarde. Meus colegas e eu continuamos totalmente focados em nosso duplo mandato de promover o máximo de empregos e preços estáveis para o povo americano. Entendemos as dificuldades que a alta inflação está causando e continuamos fortemente comprometidos em reduzir a inflação para a nossa meta de 2%. A estabilidade de preços é responsabilidade do Federal Reserve. Sem estabilidade de preços, a economia não funciona para ninguém. Em particular, sem estabilidade de preços, não alcançaremos um período sustentado de fortes condições do mercado de trabalho que beneficiem a todos. Desde o início do ano passado, o FOMC apertou significativamente a postura da política monetária. Aumentamos nossa taxa básica de juros em 5 pontos percentuais e continuamos a reduzir nossos títulos em um ritmo acelerado. Percorremos muito terreno e os efeitos totais de nosso aperto ainda não foram sentidos. Tendo em vista o quão longe chegamos na política de aperto, os atrasos incertos com os quais a política monetária afeta a economia e os potenciais ventos contrários do aperto de crédito, hoje decidimos deixar nossa taxa de juros inalterada e continuar a reduzir nossos títulos. Olhando para o futuro, quase todos os participantes do comitê consideram provável que alguns aumentos adicionais nas taxas sejam apropriados este ano para reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo. E terei mais a dizer sobre a política monetária após uma breve revisão dos desenvolvimentos econômicos. A economia desacelerou significativamente no ano passado, e indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo modesto. Embora o crescimento dos gastos do consumidor tenha aumentado este ano, a atividade no setor imobiliário continua fraca, refletindo em grande parte as taxas de hipoteca mais altas. Taxas de juros mais altas e crescimento mais lento da produção também parecem estar pesando sobre o investimento fixo das empresas. Os participantes do comitê geralmente esperam que o crescimento moderado continue. Em nosso resumo das projeções econômicas, a projeção mediana mostra um crescimento real do PIB de 1,0% este ano e 1,1% no ano que vem, bem abaixo da estimativa mediana da taxa de crescimento normal de longo prazo. O mercado de trabalho continua muito apertado. Nos últimos 3 meses, os ganhos de empregos na folha de pagamento foram em média de robustos 283,0 empregos por mês. A taxa de desemprego subiu, mas permaneceu baixa em maio, em 3,7%. Há alguns sinais de que a oferta e a demanda no mercado de trabalho estão se equilibrando melhor. A taxa de participação na força de trabalho aumentou nos últimos meses, principalmente para indivíduos de 25 a 54 anos. O crescimento dos salários nominais mostrou sinais de desaceleração e as vagas de emprego diminuíram até agora este ano. Embora a diferença de empregos para trabalhadores tenha diminuído, a demanda por mão de obra ainda excede substancialmente a oferta de trabalhadores disponíveis. Os participantes do FOMC esperam que as condições de oferta e demanda no mercado de trabalho se equilibrem melhor ao longo do tempo, aliviando as pressões de alta sobre a inflação. A projeção da taxa média de desemprego no CEP sobe para 4,1% no final deste ano e 4,5% no final do ano que vem. A inflação permanece bem acima de nossa meta de 2% de prazo mais longo. Nos 12 meses encerrados em abril, os preços totais do PCE subiram 4,4%, excluindo as voláteis categorias de alimentos e energia. Os preços centrais do PCE subiram 4,7%.
Em maio, a variação de 12 meses no índice de preços ao consumidor ficou em 4% e a variação no núcleo do IPC foi de 5,3%. A inflação moderou-se ligeiramente desde meados do ano passado. No entanto, as pressões inflacionárias continuam altas e o processo de reduzir a inflação para 2% ainda tem um longo caminho a percorrer. A projeção mediana no CEP para a inflação total do BCE é de 3,2% este ano, 2,5% no próximo ano e 2,1% em 2025. O núcleo da inflação do BCE, que exclui preços voláteis de alimentos e energia, está projetado para ficar acima da inflação total e a projeção mediana foi revisada no CEP em até 3,9% neste ano. Apesar da inflação elevada, as expectativas de inflação de longo prazo parecem permanecer bem ancoradas, conforme refletido em uma ampla gama de pesquisas de famílias, empresas e analistas, bem como medidas dos mercados financeiros. As ações de política monetária do Fed são guiadas por nosso mandato de promover o máximo de empregos e preços estáveis para o povo americano. Meus colegas e eu estamos perfeitamente cientes de que a alta inflação impõe dificuldades ao corroer o poder de compra, especialmente para aqueles menos capazes de arcar com os custos mais altos de itens essenciais como alimentação, moradia e transporte. Estamos muito atentos aos riscos que a alta inflação representa para ambos os lados do nosso mandato, e estamos fortemente empenhados em retornar a inflação ao nosso objetivo de 2%. Como observei anteriormente, desde o início do ano passado, aumentamos nossa taxa básica de juros em 5 pontos percentuais. Temos observado os efeitos de nossa política de aperto da demanda nos setores mais sensíveis à taxa de juros da economia, especialmente habitação e investimento. Levará tempo, no entanto, para que todos os efeitos da contenção monetária sejam percebidos, especialmente sobre a inflação. A economia está enfrentando ventos contrários devido às condições de crédito mais apertadas para famílias e empresas, o que provavelmente afetará a atividade econômica, as contratações e a inflação. A extensão desses efeitos permanece incerta. Tendo em vista o quão longe chegamos na política de aperto, os atrasos incertos com os quais a política monetária afeta a economia e os possíveis ventos contrários do aperto de crédito, o comitê decidiu na reunião de hoje manter a faixa-alvo para a taxa de fundos federais em 5 para 5,25% e para continuar o processo de redução significativa de nossas participações em valores mobiliários. Como observei anteriormente, quase todos os participantes do comitê esperam que seja apropriado aumentar um pouco mais as taxas de juros até o final do ano. Mas nesta reunião, considerando o quão longe e quão rápido avançamos, julgamos prudente manter o intervalo da meta estável para permitir que o comitê avalie informações adicionais e suas implicações para a política monetária. Ao determinar a extensão do endurecimento adicional da política que pode ser apropriado para retornar a inflação para 2% ao longo do tempo, o comitê levará em consideração o aperto cumulativo da política monetária, os atrasos com os quais a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação e os fatores econômicos e financeiros. Desenvolvimentos. Em nosso CEP, os participantes escreveram suas avaliações individuais de um caminho apropriado para a taxa de fundos federais com base no que cada participante julga ser o cenário mais provável daqui para frente. Se a economia evoluir como projetado, o participante mediano projeta que o nível adequado da taxa de fundos federais será de 5,6% no final deste ano,
4,6% no final de 2024 e 3,4% no final de 2025. Para o final deste ano, a projeção mediana está meio ponto percentual acima de nossas projeções de março. Apresso-me a acrescentar, como sempre, que essas projeções não são uma decisão ou plano do comitê. Se a economia não evoluir conforme projetado, a trajetória da política se ajustará conforme apropriado para promover nossas metas de emprego máximo e estabilidade de preços. Continuaremos a tomar nossas decisões reunião a reunião com base na totalidade dos dados recebidos e suas implicações nas perspectivas de atividade econômica e inflação, bem como no balanço de riscos. Continuamos comprometidos em reduzir a inflação para nossa meta de 2% e em manter as expectativas de inflação de longo prazo bem ancoradas. A redução da inflação provavelmente exigirá um período de crescimento abaixo da tendência e algum abrandamento das condições do mercado de trabalho. Restaurar a estabilidade de preços é essencial para preparar o terreno para alcançar o emprego máximo e preços estáveis no longo prazo. Para finalizar, entendemos que nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Tudo o que fazemos no FED está a serviço de nossa missão pública. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para atingir os nossos objetivos máximos de emprego e estabilidade de preços. Obrigado e aguardo suas perguntas. Obrigado, Colby Smith do Financial Times. Estou curioso para saber o que dá a você e ao comitê a confiança de que a espera não será contraproducente em um momento em que o ritmo mensal do núcleo da inflação ainda é tão elevado. Setores sensíveis à taxa de juros, como a habitação, embora tenham sentido o peso das ações anteriores do Fed, começaram a se recuperar em algumas regiões e condições financeiras. E o que está acontecendo? Então, acho que voltaria ao início deste ciclo de aperto para resolver isso. Então, quando começamos nossos aumentos de juros no início do ano passado, dissemos que havia 3 questões que precisariam ser abordadas em sequência. E a velocidade do aperto, o nível para o qual as taxas precisariam ir e, em seguida, o período de tempo durante o qual precisaríamos manter a política restritiva. Portanto, no início, voltando 15 meses, a questão principal era a rapidez com que as taxas subiriam, e nos movemos muito rapidamente pelos padrões históricos. Então, em dezembro passado, após 4 aumentos consecutivos de 75 pontos básicos, moderamos para um ritmo de aumento de 50 pontos básicos e, neste ano, para 3 aumentos de 25 pontos básicos em reuniões sequenciais. Portanto, pareceu-nos fazer sentido moderar nossos aumentos de taxa à medida que nos aproximamos de nosso destino. Portanto, a decisão de considerar não aumentar em todas as reuniões e, finalmente, manter as taxas estáveis nesta reunião, eu diria apenas que é uma continuação desse processo. A principal questão em que estamos focados agora é determinar a extensão da firmeza adicional da política que pode ser apropriada para retornar a inflação a 2% ao longo do tempo. Portanto, o ritmo dos aumentos e o nível final de aumentos são variáveis separadas. Dado o quão longe chegamos, pode fazer sentido que as taxas subam, mas em um ritmo mais moderado. Quero enfatizar mais uma coisa. A decisão do comitê tomada hoje foi apenas sobre esta reunião, não tomamos nenhuma decisão sobre seguir em frente, incluindo o que aconteceria na próxima reunião, inclusive não decidimos ou realmente discutimos nada sobre ir a uma reunião alternada, tipo de abordagem ou realmente qualquer outra abordagem. Estávamos realmente focados no que fazer nesta reunião.
Então não houve nenhum tipo de debate inicial sobre a possibilidade de julho, algum sentido do apoio inicial nesta fase para essa mudança? Então, novamente, não tomamos uma decisão sobre julho. Quer dizer, é claro que isso surgia na reunião de vez em quando, mas na verdade o foco era o que fazer hoje. Eu diria sobre julho, duas coisas. A decisão não foi tomada. Espero que seja uma reunião ao vivo. Obrigado, Howard Schneider da Reuters. Eu só queria saber se você poderia nos ajudar a entender a narrativa aqui, porque parece que houve uma mudança de nível nos pontos. PIB mais forte, menos impacto no desemprego, progresso mais lento da inflação, e estou me perguntando de onde vem a desinflação. O mercado de trabalho vai ficar mais forte, parece, não vem daí. A demanda não está caindo tão rápido de acordo com o PIB. Você dobrou sua estimativa do PIB. Então, qual é a narrativa aqui? Parece que está ficando mais imaculado do que bagunçado. Portanto, você está certo de que os dados chegaram, eu diria consistentes, mas no lado alto das expectativas, e se você voltar ao antigo CEP anterior no último CEP em março, verá que o crescimento aumentou. Não são grandes movimentos, mas as estimativas de crescimento subiram um pouco. As estimativas de desemprego caíram um pouco. As estimativas de inflação subiram um pouco. E você sabe, todos esses três apontam na mesma direção, que é, você sabe, que talvez mais contenção seja necessária do que pensávamos na última reunião. Portanto, embora o nível, francamente, seja bonito, o nível de 5,6 é bastante consistente, se você pensar bem, onde a taxa de fundos federais estava sendo negociada antes dos incidentes bancários no início de março. Então, mas, nós meio que voltamos a isso. Então sua pergunta é de onde é que vai vir a desinflação? E você sabe que eu não acho que a história realmente mudou. Nós, o comitê, sempre dissemos e acreditamos que o processo de redução da inflação será gradual, levará algum tempo. E acho que você volta à estrutura de três partes para a inflação do núcleo do PCE, que é, pensamos, um indicador tão bom quanto você pode ter para onde a inflação está avançando. Você começa com os bens. Com bens, precisamos ver condições contínuas de cura e suprimento, condições do lado do suprimento. Eles definitivamente melhoraram bastante, mas se você falar com as pessoas nos negócios, eles dirão que não voltou para onde estava. Então isso é uma coisa e isso deve permitir que os preços dos produtos continuem porque a inflação continuará caindo com o tempo. Em termos de inflação dos serviços habitacionais, essa é outra grande parcela. E você está vendo aí que novos aluguéis estão chegando em níveis baixos. E é realmente uma questão de tempo, pois isso passa pelo pipeline. Na verdade, acho que qualquer previsão que as pessoas estão fazendo agora sobre a queda da inflação este ano conterá uma grande dose deste ano e no próximo ano conterá uma boa quantidade de desinflação dessa fonte. E isso, novamente, provavelmente acontecerá mais devagar do que afetaríamos. Isso deixa o grande setor, que é um pouco mais da metade. Perdoe-me, da inflação do núcleo do PC. Isso não é serviços de habitação. E, você sabe, vemos apenas os primeiros sinais de desinflação lá. É um setor muito amplo e diversificado. Eu diria que em várias partes desse setor, o maior custo seria o custo salarial. É um setor de serviços, por isso é muito intensivo em mão de obra. E acho que muitos analistas diriam que a chave para reduzir a inflação é ter um afrouxamento contínuo nas condições do mercado de trabalho, o que temos visto. Na verdade, vimos, você sabe, eu poderia passar por vários indicadores sugerindo que houve algum afrouxamento nas condições do mercado de trabalho. Precisamos ver isso continuar.
Eu quase diria que as condições que precisamos criar para reduzir a inflação estão surgindo e isso seria um crescimento significativamente abaixo da tendência, seria um mercado de trabalho que está relaxando, seriam bons lutos ficando cada vez mais saudáveis e aquele tipo de coisa. As coisas estão no lugar que precisamos ver, mas o processo de realmente trabalhar na inflação vai levar algum tempo. Usuário. Nick Tamaros do Wall Street Journal. Presidente Powell, qual é o valor de pausar e sinalizar caminhadas futuras em vez de apenas caminhar agora? Quero dizer, não quero ser irreverente, mas não emagreço apenas comprando uma mensalidade na academia. Na verdade, tenho que ir à academia. 16 de seus colegas colocaram uma taxa mais alta de final de ano, 23 hoje. A maioria de vocês acha que terá que subir 50 pontos base este ano. Então por que não simplesmente roubar o Band-Aid e aumentar as taxas hoje então? Em primeiro lugar, eu diria que a questão da velocidade é uma questão separada da questão do nível. Ok, então acho que se você olhar para o SEB, que é nossa estimativa individual, pois é realmente o acúmulo de nossas estimativas individuais de até onde ir, mencionei como chegamos a esses números. Em termos de velocidade, é o que eu disse no início, que a velocidade foi muito importante no ano passado. À medida que nos aproximamos do destino, e de acordo com o CEP, não estamos tão longe do destino na contabilidade da maioria das pessoas. É razoável, é de bom senso ir um pouco mais devagar, assim como foi razoável ir de 75 pontos base para 50 a 25 a cada reunião. E assim o comitê achou que era apropriado moderar o ritmo, mesmo que apenas ligeiramente. E há benefícios nisso. Isso nos dá mais informações para tomar decisões. Podemos tentar tomar melhores decisões. Acho que isso permite que a economia tenha um pouco mais de tempo para se adaptar à medida que tomamos nossas decisões no futuro. E veremos, você sabe, realmente não sabemos a extensão total das consequências da turbulência bancária que vimos. Seria cedo para vê-los, mas não sabemos qual é a extensão. Teremos mais algum tempo para ver isso se desenrolar. Quero dizer, é apenas a ideia de que estamos tentando fazer isso direito e isso é se você pensar nas duas coisas como variáveis separadas e acho que pulo não devo chamá-lo de pulo, a decisão faz sentido. Eu sei que você disse que julho é ao vivo com apenas um emprego de junho e o relatório CPI de junho a ser divulgado antes da reunião de julho. Você obtém o S depois de obter a pesquisa do oficial de empréstimos sênior, depois de obter alguns ganhos bancários e no final do próximo mês, que informações adicionais o comitê usará para informar seu julgamento sobre se isso é de fato um salto ou uma pausa mais longa. Bem, acho que você está adicionando isso aos dados que vimos desde a última reunião também. Você sabe, uma vez que optamos por manter as taxas nesta reunião, será realmente um período de 3 meses de dados que podemos analisar. Acho que é um trimestre completo e acho que você pode tirar mais conclusões disso do que você vem de 6 em qualquer período de 6 semanas. Veremos essas coisas, também veremos a evolução do cenário de risco, veremos o que está acontecendo no setor financeiro, analisaremos todos os dados, a perspectiva em evolução, e tomaremos uma decisão. Obrigado por tirar nossas dúvidas. Gina Esmialik, New York Times. Obviamente, em sua previsão, você marcou o tipo de caminho para o crescimento, marcou o caminho para o desemprego e marcou notavelmente o caminho para a inflação. Eu me pergunto, desde março, o que mudou para fazer você pensar que a economia está muito mais resistente e a inflação vai ser muito mais teimosa? E dado isso, por que você se sente confiante de que isso é tão alto quanto você terá que revisar a taxa de fundos federais? Ou você acha que é possível que possamos ter um terminal superior a 5,6% até o final de este ciclo? Sabe, quero dizer, na primeira parte, acho que estamos acompanhando os dados e também as perspectivas.
A economia é o mercado de trabalho. Acho que surpreendeu muitos, se não todos os analistas nos últimos 2 anos com sua extraordinária resiliência. Realmente é simplesmente notável, e isso é realmente, se você pensar sobre isso, é o que está impulsionando é a criação de empregos, é os salários subindo, estão sustentando os gastos, que por sua vez estão apoiando as contratações, e é realmente o motor, ao que parece, que está impulsionando a economia. Então são realmente os dados. Em termos de, você sabe, sempre escrevemos nessas reuniões o que achamos que a taxa terminal apropriada será no final deste ano. É assim que a gente faz. É baseado em nossas próprias avaliações individuais de qual é o caminho mais provável da economia. Na verdade, pode acabar sendo mais baixo ou mais alto. E você sabe que realmente não há como saber. Mas é o que as pessoas pensam a partir de hoje e, conforme os dados chegam, eles podem se mover durante o período de interação, podem acabar voltando ao mesmo lugar, mas realmente serão orientados por dados. Não posso dizer que tenho muita confiança de que podemos ver onde a taxa de fundos federais estará com tanta antecedência. Senhor presidente, obrigado por aceitar minha pergunta. Você disse no final de maio que achava que os riscos estavam se aproximando do equilíbrio. Esse ainda é o caso, ou você mudou de ideia sobre o equilíbrio de riscos lá fora? E também, você poderia nos dar uma ideia do que seria uma taxa de fundos suficientemente restritiva? Obviamente a taxa atual, de acordo com o comitê, não é suficientemente restritiva. São 6 palavras, ou suficientemente restritivo, obrigado. Você sabe, eu diria novamente que acho que com o tempo, o equilíbrio dos riscos, à medida que passamos das taxas de juros efetivamente zero agora para 5 pontos percentuais com o CEP exigindo aumentos adicionais, acho que mudamos muito mais perto do nosso destino, que é aquela taxa suficientemente restritiva. E acho que isso significa, quase por definição, que os riscos de exagerar e errar estão cada vez mais próximos do equilíbrio. Ainda acho, e meus colegas concordam, que os riscos para a inflação ainda são positivos. Portanto, não achamos que chegamos à inflação ainda porque estamos apenas olhando os dados. E se você olhar para toda a gama de dados de inflação, particularmente os dados básicos, você simplesmente não verá muito progresso no ano passado. Manchete, é claro, a inflação caiu significativamente, mas como você sabe, vemos o núcleo como um melhor indicador de onde a inflação geral está indo. É oficialmente, então acho que você sabe o que gostaríamos de ver é uma evidência confiável de que a inflação está subindo e começando a cair. Isso é o que queremos ver. Claro que é isso que queremos ver. E acho que também entendemos que há defasagens, mas lembre-se de que já faz mais de um ano que as condições financeiras começaram a apertar. Acho que a razão pela qual estamos confortáveis em fazer uma pausa é que ainda estamos. Muito do aperto ocorreu no verão passado e no final do ano, e acho razoável pensar que parte disso pode entrar em vigor. Então, acho que esticar em um ritmo mais moderado é apropriado para permitir que você faça esse julgamento de suficiência, você sabe, com mais dados ao longo do tempo. Rachel. Olá, Presidente Powell, Rachel Siegel do Washington Post. Obrigado por tirar nossas dúvidas. Eu queria perguntar mais sobre os efeitos de atraso. Quando você está pensando em quando voltaria a caminhar ao longo do ano, há coisas que você esperaria que surgissem à medida que esses efeitos de atraso entrassem em vigor para informar suas decisões? Você aprendeu coisas no ano passado que lhe dão uma noção de cronograma para quando esperar que esses atrasos entrem em vigor? Portanto, é uma coisa desafiadora na economia.
É uma espécie de pensamento padrão que a política monetária afeta a atividade econômica com defasagens longas e variáveis. É claro que hoje em dia as condições financeiras começam a apertar bem antes dos aumentos reais das taxas. Então, se você olhar para trás quando estávamos decolando, começamos a falar sobre decolar no momento em que decolamos os 2 anos, o que é uma estimativa muito boa de onde a política está indo, passou de 20 pontos básicos para 200 pontos. Então, nesse sentido, o aperto acontece muito mais cedo do que costumava acontecer em um mundo onde as notícias estavam nos jornais e não nas redes. Então isso é diferente, mas ainda é o caso. O que você vê é que gastos sensíveis a juros são afetados muito, muito rapidamente. Então habitação e bens duráveis e coisas assim. Mas demanda em gastos mais amplos e valores de ativos e coisas assim, eles levam mais tempo. E você pode encontrar pesquisas para apoiar qualquer resposta que desejar sobre isso. Portanto, não há certeza ou acordo na profissão sobre quanto tempo leva. Então, você sabe, isso torna isso desafiador, é claro. Então, estamos olhando para o calendário, estamos olhando para o que está acontecendo na economia, temos que fazer esses julgamentos. Novamente, é uma das principais razões pelas quais faz sentido ir em um ritmo um pouco mais moderado agora, enquanto buscamos o ponto final. Não posso apontar para o ponto final. Não consigo apontar para um ponto de dados específico. Acho que veremos isso quando virmos a inflação realmente achatando de forma confiável e depois começando a diminuir. Acho que saberemos que está funcionando. E, idealmente, levando um pouco mais de tempo, não iremos muito além do nível que precisamos ir. Eu estava curioso para saber se você poderia nos dar uma atualização sobre o que você está vendo no aperto de crédito desde os incidentes bancários de março e como você está provocando isso além desses efeitos de atraso. Portanto, ainda é muito cedo para tentar avaliar toda a extensão do que isso pode significar. E isso é algo que estaremos assistindo, é claro. E se víssemos o que veríamos como um aperto significativo além do que normalmente seria esperado por causa desse canal, então, você sabe, levaríamos isso em consideração ao tomar decisões de taxa. Então é assim que pensamos sobre isso. Vamos ao Chris. Obrigado, Chris Rogaber da Associated Press. Você mencionou que muitas das tendências que você deseja ver estão em vigor. A habitação do Core Services X caiu bastante nos últimos 2 meses. E, como você notou, uma parte significativa do núcleo da inflação é agora os preços da habitação e, em seguida, tivemos algumas peculiaridades nos preços dos carros usados. Portanto, considerando que essas tendências estão em vigor, acho que estou perguntando o outro lado da pergunta de Nick. Por que sinal de aumentos de taxas adicionais não são coisas direcionadas na direção que você precisa? Porque simplesmente não dar ainda mais tempo ou é surpreendente ver tanta falsidade nos pontos, dado o que estamos vendo recentemente. Sim, então você sabe que nos lembramos que estamos há 2 anos e meio neste ou 2 anos e um quarto neste e os analistas, incluindo os analistas do Fed, sempre pensaram que a inflação estava prestes a cair e você pode saber tradicional não normalmente previsto que seria e estava errado. Então eu acho que se você olhar para a inflação geral do BCE, olhe para ela nos últimos 6 meses, você simplesmente não está vendo muito progresso. Está funcionando e está funcionando em um nível, você sabe, mais de 4,5%, muito acima da nossa meta e não realmente, você sabe, descendo. Queremos vê-lo descendo decisivamente, só isso. É claro que vamos reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo. Não queremos fazer isso, queremos fazer isso com o mínimo de dano que pudermos para a economia, é claro, mas temos que obter uma inflação de 2% e o faremos, e ainda não vemos isso. Portanto, veja a decisão de política de hoje tanto para amortizar os aumentos de juros até o final deste ano, mas também para moderar um pouco o ritmo com o qual estamos nos movendo.
Apenas um rápido acompanhamento. Acompanhamento rápido. Quero dizer, na última coletiva de imprensa, você mencionou que não via os salários impulsionando a inflação e sabe que havia algumas pesquisas do Fed de São Francisco sugerindo que os salários não são necessariamente os principais impulsionadores. Mas você falou sobre o mercado de trabalho hoje e a necessidade de suavização. Você pode nos dar um pouco mais especificamente de como você vê o mercado de trabalho apertado impulsionando a inflação neste momento? Obrigado. Não vou comentar nenhum artigo em particular, mas diria que acho que o quadro geral é que no início, você sabe, no início de 2021, a inflação estava realmente vindo de uma demanda muito forte em grande parte por bens. As pessoas ainda estavam em casa. Eles tinham dinheiro no banco e queriam gastar. Eles gastaram muito em mercadorias. E, claro, ao mesmo tempo, e por causa dessa alta demanda até certo ponto, as cadeias de suprimentos ficaram emaranhadas. Então os preços subiram muito. A inflação subiu muito. Essa foi a origem, e não foi particularmente sobre o mercado de trabalho ou salários, mas conforme você passa de 21 para 22 e agora para 23, acho que muitos analistas acreditam que será parte importante da redução da inflação, especialmente no setor de serviços não habitacionais, trazendo a inflação salarial de volta a um nível sustentável, consistente com uma inflação de 2%. Na verdade, vimos os salários caírem amplamente, mas apenas em um ritmo bastante gradual. Então, isso é um pouco da definição do artigo de Bernanke com Blanchard de algumas semanas atrás, o que é muito consistente com o que eu penso. Michael Metcalf na rádio e televisão Bloomberg. Você disse no passado que não gosta de surpreender os mercados. Tem sido a visão do Fed. Os mercados devem ter uma ideia do que você fará antes de entrar. Você também disse várias vezes que demoraria um pouco para trazer a inflação para baixo. Você reiterou isso novamente hoje, e que chegaríamos a um ponto em que a inflação poderia ser pegajosa. Então, estou me perguntando, enquanto avançamos para as próximas reuniões, como Wall Street ou outros devem olhar para sua função de reação. A que você estará reagindo, tempo ou dados? Em outras palavras, se nada mudar muito, se estivermos olhando para o mesmo tipo de mercado de trabalho, o mesmo tipo de níveis de inflação em julho, setembro ou novembro, você se moverá porque disse que sente que precisa. Será que está na hora de exigir movimento adicional ou seria uma reversão da inflação? Portanto, não quero lidar com hipóteses sobre as diferentes maneiras pelas quais os dados podem se mover. Então nós, é claro, não saímos do nosso caminho para surpreender os mercados ou o público. Ao mesmo tempo, nosso foco principal deve ser acertar a política. E é isso que estamos fazendo aqui. E é isso que faremos nas próximas reuniões. Eu direi que a reunião de julho será ao vivo e teremos que ver. Acho que você verá os dados, ouvirá pessoas alimentadas falando sobre isso e os mercados terão que fazer um julgamento. Bem, você acha que a inflação deve continuar caindo com base nas defasagens e com base na sua ameaça de movimento adicional, ou estaremos em um período em que não saberemos o que está acontecendo? Você sabe, eu acho que se você apenas olhar, eu apenas apontarei para a previsão. Então, a inflação está subindo, a inflação central do PCA está girando em torno de 4,5%, pouco acima de 4,5%, e o participante médio do FOMC acha que cairá para 3,9% em uma base de 12 meses. Final deste ano. Então, isso é esperar um progresso bastante substancial. Isso é um declínio bastante significativo por meio ano. Então essa é a previsão. Tentamos ser transparentes em nossa função de reação. Estamos empenhados em reduzir a inflação, e isso é o mais importante. Então é assim que eu penso sobre isso. Vamos para a vitória.
Victoria lido com político. Você poderia falar sobre o balanço e como você está pensando sobre isso? O que você está procurando para julgar se estamos nos aproximando da escassez de reservas e se a emissão do tesouro afetará isso? Além disso, você está pensando em reduzir a taxa de RRP para tirar um pouco da pressão dos bancos? Então, deixe-me dizer, em primeiro lugar, sobre a parte do tesouro, se posso falar sobre isso e depois voltar ao balanço. Então, é claro, temos estado muito focados nisso por alguns meses, já que todo mundo o tesouro expôs seus planos de empréstimos publicamente, acho que todos nós vimos. Eu vi os comentários do secretário ontem no sentido de que o Tesouro consultou amplamente o mercado participante sobre como evitar a disrupção do mercado e que vão estar atentos a isso. Então, isso é do Tesouro, que na verdade define os empréstimos. No Fed, monitoraremos cuidadosamente as condições do mercado enquanto o Tesouro reabastece a TGA. É muito provável que o processo de ajuste envolva tanto a redução da facilidade do RRP quanto das reservas. É realmente difícil dizer no começo disso o que será maior. Estamos começando com um nível muito alto de reservas e ainda elevamos o RRP para compensar. Portanto, não acreditamos que as reservas se tornem escassas no curto prazo ou mesmo ao longo do ano. Essa é a parte do tesouro da resposta. Obviamente, continuaremos a monitorar as condições nos mercados monetários e estamos preparados para fazer ajustes para garantir que a transmissão da política monetária funcione. Havia outra parte da sua pergunta? Sim, você está pensando em reduzir a taxa de RRP para ajudar a aliviar a pressão dos bancos? Portanto, temos vários, eu diria que o RRP não parece estar retirando dinheiro do sistema bancário. Na verdade, está diminuindo aqui ultimamente. Então, acho que não é algo em que pensamos muito ao longo do tempo. Realmente não parece que isso é algo que faríamos. Acho que é uma ferramenta que temos. Se quisermos usar, podemos. Existem outras ferramentas que podemos usar para lidar com questões do mercado monetário, mas eu não diria que isso é algo que provavelmente faríamos no curto prazo. Janelle Marte von Bloomberg. Você viu o arrefecimento suficiente no mercado imobiliário para reduzir a inflação? Por exemplo, como a recuperação recente afeta sua previsão e como isso influencia a política monetária? Certamente a habitação, muito sensível aos juros, e é o primeiro lugar realmente, ou um dos primeiros lugares que é ajudado por taxas baixas ou retido por taxas mais altas, e certamente vimos isso ao longo do ano passado. Agora vemos a habitação entrando em um fundo e talvez até subindo um pouco. Você sabe que estamos observando essa situação com cuidado. Eu acho que veremos os aluguéis e os preços das casas se infiltrando na inflação dos serviços de habitação e não os vejo subindo rapidamente. Eu os vejo vagando em um nível relativamente baixo agora. Isso é apropriado. Você acha que terá que atingir isso com novos aumentos de taxas? Bem, acho que olhamos para tudo, não olhamos apenas para a habitação, então acho que você sabe como funciona. Os participantes individuais sentam-se em seus escritórios em todo o país e anotam suas previsões e incluem suas previsões mais prováveis, incluindo suas previsões de taxas e então eles enviam na sexta-feira à tarde e nós acumulamos e depois publicamos para você. Então é assim que eles fazem isso bem. Eu não sei se a habitação em si vai conduzir a imagem das taxas, mas é parte disso. Obrigado por responder a pergunta, senhor presidente. Edward Lawrence da Fox Business. Quero voltar aos comentários que você fez no passado sobre o caminho fiscal insustentável.
O CBO projeta que o déficit federal será de 2,8 trilhões em 10 anos. O CBO também diz que a dívida federal será de 52 trilhões por 2033. Em que momento você fala com mais firmeza com os legisladores sobre responsabilidade fiscal? Porque estou assumindo que a política monetária não pode lidar sozinha com a inflação ou manter essa inflação sob controle com os gastos de nível mais alto. Eu não faço isso. Isso realmente não é meu trabalho. Esperamos que outros formuladores de políticas respeitem nossa independência na política monetária e não nos vemos como juízes da política fiscal adequada. Eu direi, e muitos de meus predecessores disseram, que estamos em um caminho fiscal insustentável e isso precisa ser resolvido com o tempo, mas acho que tentar entrar nisso com os legisladores seria meio inapropriado, dada a nossa independência e nossa necessidade para aderir à nossa rede. Existe alguma conversa então sobre o Federal Reserve financiar parte dessa dívida que estamos vendo descendo o pique? Não. Sob nenhuma circunstância. Obrigado por responder às nossas perguntas, Presidente Powell. Olhando para o CEP, parece que o PIB deste ano aumentou significativamente. Sua previsão para o PIB deste ano. A taxa de desemprego, enquanto isso, foi puxada para baixo. Portanto, devemos considerar isso um sinal de que o comitê está mais confiante sobre as perspectivas de um pouso suave, pelo menos mais no que se refere ao que você esperava em março. Você sabe que eu diria apenas desta maneira. Continuo a pensar, e isso realmente não mudou, que existe um caminho para reduzir a inflação para 2% sem ter que ver o tipo de recessão acentuada e grandes perdas de empregos que vimos em tantos casos anteriores. É possível. De certa forma, um mercado de trabalho forte que esfria gradualmente pode ajudar nisso. Poderia ajudar nisso, mas acho que quero voltar ao principal, que é simplesmente isso. Nós vemos o comitê. Como vocês podem ver no CEB, o comitê está completamente unificado na necessidade de reduzir a inflação para 2%. E faremos o que for preciso para reduzi-lo a 2% ao longo do tempo, esse é o nosso plano. E entendemos que permitir que a inflação fique entrincheirada na economia do ZEUA é algo que não podemos permitir que aconteça para o benefício dos trabalhadores, famílias e empresas de hoje, mas também para o futuro. Recuperar e restaurar a estabilidade de preços beneficiará gerações de pessoas, desde que seja sustentada e seja realmente o alicerce da economia, e você deve entender que essa é nossa principal prioridade. Apenas um rápido acompanhamento sobre isso. Estou um pouco confuso porque você disse que o comitê fará o que for preciso para reduzir a inflação ao longo do tempo, mas quando olho para o CEP, a inflação ainda está projetada para ser elevada no próximo ano, mas a taxa de fundos do Fed é menor do que onde é agora. Você pode me ajudar a entender isso? Claro, então se você olhar para 2 e 3 anos com a previsão, em primeiro lugar, eu não colocaria muito peso nas previsões, mesmo com um ano de antecedência, porque elas são altamente incertas, mas o que elas estão mostrando é que, como a inflação cai na previsão, se você não baixar as taxas de juros, então as taxas reais estão realmente subindo, certo? Então, apenas para manter uma taxa real, a taxa nominal naquele ponto daqui a 2 anos, digamos, deveria cair apenas para manter as taxas reais, e se realmente você sabe desde que estávamos, provavelmente sabe que estamos tendo taxas reais que vão ter que ser significativamente positivo e significativo para que possamos reduzir a inflação. Isso provavelmente significa que será apropriado cortar as taxas no momento em que a inflação estiver caindo significativamente. E, novamente, estamos falando de alguns anos. Acho que, como qualquer um pode ver,
Nenhuma única pessoa no comitê escreveu um corte de taxa este ano, nem acho que seja apropriado, se você pensar sobre isso. A inflação realmente não baixou. Até agora, não reagiu muito aos nossos aumentos de taxas existentes. E então vamos ter que continuar. Júlia. Desculpe, obrigado. Olá, Chapéu, Julie Chabernas, Agência de Notícias AFP. O relatório de emprego de maio mostrou uma recuperação no desemprego dos trabalhadores negros. É consistente com o mandato máximo de emprego do Fed? Você está preocupado com isso, com esse rebote? Portanto, é claro que estamos preocupados com diferenças de longa data em grupos raciais e étnicos em nosso mercado de trabalho. Esse é o fator que não abordamos. Não podemos abordar com nossas ferramentas, mas consideramos que quando pensamos sobre o que constitui o emprego máximo, é para nós um objetivo amplo e inclusivo. E então nós observamos isso. Mas lembre-se, todo o desemprego, incluindo o desemprego negro, tem oscilado bem perto dos mínimos históricos modernos aqui, então ainda estamos falando, quero dizer, o que é um mercado de trabalho forte, como vimos e você sabe, meio século aqui nos Estados Unidos, o desemprego geral de 3,7% é 0,3 maior do que era uma medida no mês passado, mas ainda é extraordinariamente baixo e, portanto, é um mercado de trabalho muito restrito. Obrigado. Eu quero acompanhar primeiro um pouco apenas sobre a questão do aluguel da habitação. Ouvimos o governador Waller falar sobre como, eu vou voltar, ainda não vimos a desaceleração dos aluguéis aparecer no CPI e ouvimos o governador Waller falar sobre como um aumento no setor imobiliário pode significar que não haverá tanto alívio chegando ou um alívio mais curto do que pensávamos. Você pode falar sobre como você está pensando sobre isso e como isso afetou o resultado de hoje? Eu não diria, como uma questão factual, que está correto. Precisamos ver os aluguéis chegarem ao fundo do poço aqui, ou pelo menos ficarem bastante baixos em termos de seus aumentos, porque queremos que a inflação caia. E o aluguel é uma parte muito grande do CPI, cerca de 1/3 e é cerca de metade disso para o PCE. Por isso é importante. Portanto, somos algo que estamos observando com muito cuidado, faz parte do quadro geral, não diria que é a parte decisiva, mas deu um passo para trás. O que você vê ao olhar para o núcleo da inflação nos últimos 6 meses, um ano, você simplesmente não está vendo muito progresso, não o tipo de progresso que queremos ver. E é difícil evitar isso. E pessoal no comitê, a mediana subiu significativamente, de modo que o participante mediano agora pensa que a inflação básica do PCE em uma base de 12 meses será de 3,9% este ano. Então, mais uma vez, todos os anos, nos últimos 3 anos, aumentou ao longo do ano e está fazendo isso de novo. Então vemos isso e vemos que as previsões de inflação estão caindo novamente e vemos que isso nos diz que nós precisamos fazer mais e é por isso que você vê o CEP onde está. Você poderia também falar brevemente sobre suas perspectivas para os salários e, dada a recente desaceleração nos serviços principais, excluindo a habitação, até que ponto você acha que os salários precisam cair para colocar a inflação de volta nos níveis? Assim, os salários continuarão a aumentar. Estamos falando de aumentos salariais ainda em um nível muito forte, mas em um nível consistente com a inflação de 2% ao longo do tempo. Acho que vimos algum progresso. Todas as principais medidas de salários caíram de níveis extremamente elevados, não extremamente, altamente elevados há um ano ou mais e eles estão voltando para baixo, mas gradualmente. E queremos ver esse processo continuar gradualmente.
Claro, é ótimo ver aumentos salariais, especialmente para pessoas na faixa inferior do espectro de renda, mas queremos isso como parte do processo de reduzir a inflação para 2%, o que beneficia a todos. Quero dizer, a inflação prejudica essas mesmas pessoas mais do que qualquer outra. As pessoas com renda fixa são as mais prejudicadas e mais rapidamente pela alta inflação. Muito obrigado, Presidente Powell. Greg Hobby da Market Watch. Eu só queria saber se o comitê falou sobre o mercado de trabalho e a greves agora em Hollywood e agora o United Auto Workers está falando sobre uma possível greve. Quero dizer, não são trabalhadores. Eles temos alguns trabalhadores com poder agora e vão buscar salários mais altos. Isso surge em suas discussões. Obrigado. Então o tópico de salários no mercado de trabalho e dinâmica no mercado de trabalho poderia ser tão central um tópico para nossas discussões. Quero dizer, é muita economia do trabalho que você sabe disso e o mercado de trabalho é totalmente central. Você sabe, é metade do nosso mandato. Então passamos muito tempo falando sobre isso. Eu acho, você sabe, existem questões estruturais que realmente não são para o Fed e, portanto, não gastamos muito tempo, embora percebamos o que está acontecendo, mas não estamos, você sabe, não estamos envolvidos em discussões ou debates sobre greves e coisas assim, mas você sabe, olhamos e vemos o que está acontecendo. E estamos fazendo julgamentos sobre o que será necessário para reduzir a inflação para 2% no total. E como eu disse, não pense que era sobre, não acho que a maioria das pessoas diria agora, não era realmente sobre isso, sobre salários no início. E está se tornando mais sobre isso à medida que entramos na inflação do setor de serviços, que é a parte da economia em que vimos menos progresso. Obrigado, MR. Presidente. Mark Henrique com taxa de banco. Querendo saber o que você pensa sobre o risco sistêmico agora que passamos cerca de 3 meses após a falência do Silicon Valley Bank, e também especificamente quais são os riscos associados a imóveis comerciais, bem como finanças não bancárias, e você poderia elevar ainda mais aqueles riscos com taxas ainda mais altas possivelmente por mais tempo. Então, estamos tentando pensar por onde começar. Vou começar com imóveis comerciais. É claro, estamos observando essa situação com muito cuidado. Há uma quantidade substancial de imóveis comerciais no sistema bancário. Grande parte disso está em bancos menores, está bem distribuído na medida em que está bem distribuído, então o sistema pode sofrer perdas. Esperamos que haja perdas, mas haverá bancos que têm concentrações e os bancos sofrerão perdas maiores. Portanto, estamos cientes de que estamos monitorando isso com cuidado. Você sabe, parece que algo vai estar por aí por algum tempo, ao contrário de, você sabe, algo que vai acontecer de repente e, você sabe, abrir caminho para o risco sistêmico em termos de finanças não bancárias, setor financeiro. Tem havido muito trabalho e, você sabe, claramente na pandemia, foi realmente o setor financeiro não bancário onde os problemas realmente surgiram. E, você sabe, há muito trabalho acontecendo com a administração, em particular, levando a tentar resolver questões no mercado do tesouro e em todos os tipos de áreas no mercado financeiro não bancário. Mas você conhece nossa jurisdição no Fed sobre bancos, na verdade holdings bancárias e alguns bancos. Então esse é realmente o nosso foco principal. Você sabe, em relação aos eventos de março, como mencionei anteriormente, estaremos monitorando cuidadosamente essa situação. Você sabe, nosso trabalho geralmente envolve se preocupar com muitas coisas que podem dar errado. Isso incluiria os bancos. Pode ser difícil para mim identificar algo com o qual não nos preocupamos, em vez de algo com que nos preocupamos. Então, estamos observando essas coisas com muito cuidado.
E conforme vemos as coisas se desenrolando, conforme vemos o que está acontecendo com as condições de crédito e também com todos os bancos individuais que estão por aí, você sabe, seremos capazes de tomar na medida apropriada, podemos aceitar se eles forem implicações macroeconômicas, podemos levar isso em consideração em nossa definição de taxa e então acho que é isso que eu diria. Você corre o risco de exacerbar ainda mais esses problemas se chegar a outros 50 pontos básicos. Acho que queria abordar isso dizendo que, enquanto observamos, veremos o que está acontecendo e se estivermos vendo o tipo de aperto das condições a que você pode estar se referindo, podemos fatorar isso porque realmente usamos nossa ferramenta de taxa, você sabe, ela realmente tem propósitos macroeconômicos, então levaremos isso em consideração. Claro que também temos responsabilidade pela estabilidade financeira e também é um fator que sempre estaremos considerando. Thank you very much.